Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu sempre passo para vocês a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é veiculada no mundo inteiro, é uma só liturgia. Então, se você for a uma celebração no Brasil, nos Estados Unidos, em Roma, a liturgia é a mesma, da celebração eucarística ou celebração da palavra. Eu pesquiso em sites fidedignos para fazer essa transmissão aqui nos meus endereços telemáticos. É só digitar Paulo Roberto Maciel. Você chega ao YouTube, Facebook, blog e Instagram. Se você quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente ao dia 25 de novembro de 2024, segunda-feira, 34ª semana do tempo comum, no ano B. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito nós temos a missa, a escolha, missa comum, ou então, em memória de Santa Catarina de Alexandria, Virgem Mártir. É uma memória facultativa, aí a cor é vermelha. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 14, versículos do 1º ao 3º e do 4b ao 5º. Eu, João, tive esta visão. O Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. Com ele, os 144.000 que tinham a fonte marcada com o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi uma voz que vinha do céu. Parecia o barulho de águas torrenciais e o estrondo de um forte trovão. O ruído que ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Estavam diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos e cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender, só os 144.000 marcados que foram resgatados da terra. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados do meio dos homens como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira. São íntegros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, o Salmo 23, na Bíblia Vulgata, traduzido por São Jerônimo, da Septuaginta de Alexandria para o latim, ou 24 na Bíblia de Jerusalém, versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º AB, 5º ao 6º, refrão, versículo 6º. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Repitamos: é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Repitamos: é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 21, versículos do 1º ao 4º. Aleluia, 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 aleluia. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia
em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 21, versículos do 1º ao 4º. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Reflexão do livro Deus Conosco. Os simples e os pequenos sempre tocaram o coração de Cristo. No templo, movida pelo amor e pelo compromisso para com as coisas de Deus, a pobre viúva deposita a si mesma, depositando o pouco que possuía. Os pobres já construíram igrejas e catedrais, e deles é o reino, pois os grandes e poderosos têm medo de repartir. Uma mulher pobre, humilde e generosa é vista depositando sua oferta e é elogiada por Cristo Jesus. No reino não há medida para o amor, pois o pouco pode ser muito e o tudo. E o muito pode ser nada. Admirando e louvando a generosidade da pobre viúva, Jesus certamente lembrava tantos outros exemplos de generosidade que encontrara. Sem falar de Maria e José, lembrava das pessoas que vira dando esmola aos pobres, partilhando água e comida ou socorrendo doentes. Afinal, ele mesmo disse que ser generoso com os pobres e necessitados é ser generoso com ele e com o Pai. Aqui na Bíblia Pastoral de 1990 diz o seguinte: enquanto os doutores da lei exploram as viúvas e roubam suas casas, uma viúva pobre deposita no tesouro do templo tudo o que possuía para viver. Ao elogiá-la, Jesus mostra que numa sociedade que acredita em Deus, vigoram não relações econômicas baseadas no supérfluo, mas relações de doação total que não se prendem às seguranças pessoais. Mais uma reflexão aqui do livro Palavra e Vida 2013. Quando éramos jovens, ríamos-nos das beatas, entre aspas, aquelas mulheres anciãs vestidas de preto, que enchiam as igrejas, que rezavam com devoção a todos os santos e que não deixavam de repassar as contas do rosário. Elas eram as viúvas pobres daquele tempo que davam esmolas de sua pobreza e rezavam com confiança em Deus. Talvez tudo isso faziam com uma espiritualidade muito antiquada. Não se haviam adaptado às mudanças que o Concílio Vaticano II introduziu, mas eram fiéis e rezavam com simplicidade, com confiança colocada em Deus. E o que mais se pode exigir então? Olha, essas beatas foram muito criticadas em novelas pecaminosas, novelas indecentes, imorais, anticristãs, principalmente escritas por comunistas, marxistas, que são ateus. Por isso, eles fazem estas coisas, né? Destroem aquilo que vai diretamente para Deus, que é a oração. Olha, temos também o Apocalipse. Eu acho que eu gostaria de passar para vocês alguma explicação sobre Apocalipse.
Apocalipse capítulo 1, não, 14, versículos do 1º ao 3º. Vamos se dar aqui para passar alguma explicação, se é que tem aqui. 14 versículos do 1º ao 3º. Vamos lá. O capítulo apresenta uma visão que antecipa o que vai acontecer. Os cristãos testemunham o evangelho no ambiente dominado pelo dragão e pela besta, e o resultado final é o julgamento. O povo de Deus está com o Cordeiro vitorioso. Eles pertencem a Deus e ao Cordeiro. O cântico novo é o anúncio do julgamento e da salvação. Só o povo de Deus pode aprender esse cântico, porque só ele conhece o projeto de Deus. Não se prostitui nem mente, porque não se submete aos falsos absolutos. São fiéis a Deus e seguem o Cordeiro, dando testemunho de Jesus até o fim. Agora vamos aos santos do dia. Recomenda-se, mas não é obrigatório, é facultativo, fazer o ofício do dia em memória de Santa Catarina de Sena, de Alexandria. Existe também Santa Catarina de Sena, mas aqui no caso é Santa Catarina de Alexandria. Então vamos lá, as histórias, as biografias. 25 de novembro é dia de Santa Catarina de Alexandria. Ela foi mártir de Cristo Jesus. O imperador Maximino convocou vários filósofos para tentar convencê-la de que Cristo não era Deus. Catarina converteu os filósofos e todos foram também martirizados. A santa foi decapitada no ano 305. De acordo com o site rs21.com.br da televisão Rede Século XXI, do padre Eduardo Daugert, o século IV foi marcado por perseguições cruéis aos cristãos pelo Império Romano, as paixões, o balanço das últimas horas dos mártires, os processos e as condenações, suas respostas aos juízes. Então, é uma história muito grande, né? Deixa eu ver aqui a pontuação. Então, as paixões, o balanço das últimas horas dos mártires, os processos e as condenações, suas respostas aos juízes são frutos quase sempre de histórias conservadas, são frutos conservados com o fim de edificação. A santa de 25 de novembro é Catarina, uma mulher sábia em filosofia e teologia, tendo mostrado isso quando Maximino Daia, imperador do Egito, se apaixonou por ela e, ao obter uma resposta negativa, enviou 50 filósofos para convencê-la de que Jesus, que morreu na cruz, não podia ser Deus. E ela, com a arte da retórica e todo o seu conhecimento, acabou por tornar os filósofos para o seu lado. Olha que situação. Eles aderiram ao cristianismo. Maximino condenou todos ao suplício e à morte e mandou torturar Catarina com rodas equipadas com lâminas cortantes e ferros pontiagudos. No momento ela rezou e fez o sinal da cruz. Então ocorreu o prodígio. O aparelho desmontou. O imperador, transtornado, levou-a para fora da cidade e comandou pessoalmente sua tortura. Depois mandou decapitá-la. Olha que situação triste a de um mártir. É triste, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque sabemos que eles vão direto para Deus. Ela morreu, mas outro milagre aconteceu. O corpo
da mártir, foi levado por anjos para o alto do Monte Sinai. Isso aconteceu em 25 de novembro de 305. Muito venerada, o seu nome tornou-se uma escolha comum no batismo. E em sua honra muitas igrejas, capelas e localidades são dedicadas no Oriente e no Ocidente. No Brasil, ela foi homenageada com o estado de Santa Catarina, cuja população a festeja como sua celestial padroeira. Ela é padroeira da Congregação das Irmãs de Santa Catarina, dos estudantes, dos filósofos e moleiros, donos e trabalhadores de moinho. Santa Catarina de Alexandria integra a relação dos 14 santos auxiliares da cristandade. Santo do dia 25 de novembro, São Moisés de Roma, foi presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote, e foi mártir também, faleceu no ano 251. Junto com o colégio presbiteral, cuidou da igreja após o martírio do Papa São Fabiano. Passou longo tempo no cárcere antes de testemunhar com o próprio sangue sua fé em Cristo Jesus. Santo do dia 25 de novembro, São Márculo, bispo, faleceu em 347. Segundo a tradição, morreu mártir no tempo do imperador Constante, na Numídia, Argélia, sendo lançado de um rochedo. Santo do dia 25 de novembro, São Maurino, mártir do século VI, foi trucidado pelos pagãos quando evangelizava a população rural de Agen, na França. Santo do dia 25 de novembro, São Pedro I Ru-Yonk, mártir, faleceu em 1838. Foi um catequista preso durante a perseguição na Coreia, no continente da Ásia. Submetido a terríveis torturas, faleceu no cárcere. Santa do dia 25 de novembro, Beata Beatriz de Ornacieux, foi virgem e faleceu em 1303. Priora do mosteiro Cartucha de Eymet, na França, viveu e morreu em extrema pobreza. Beatriz de Ornacieux foi movida por seu insigne amor à cruz de Jesus. Santa do dia 25 de novembro, Beata Isabel Ackler, virgem, faleceu em 1480. Reclusa no convento de terciárias franciscanas em Helt, na Alemanha, destacou-se por sua humildade, pobreza e mortificação do corpo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, ele providenciará se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo, quando fazemos uma oração pedindo algum benefício. Deus pode nos responder com um sim, um não ou um espere. A resposta melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, divino Pai celestial, nosso Abba, como dizia Jesus, nosso papaizinho do céu. Ele só quer o melhor para nós. Até o pai terreno às vezes dá um não ao filho quando vê que é o melhor para ele. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver a vida eterna com o corpo transformado, transfigurado, glorificado, corpo semelhante aos dos anjos de Deus, a de Cristo Jesus ressuscitado. Lembre-se que Jesus, quando ressuscitou, entrou no cenáculo sem precisar abrir as portas. Podia comer, mas se não comesse também não tinha problema. Podia beber, mas se não bebesse também não tinha problema.
Ele modificou sua aparência, tanto que Maria Madalena não o reconheceu de imediato, nem os discípulos de Emaús. Ele também desapareceu da frente dos discípulos de Emaús num segundo. Puf, desapareceu durante a refeição, quando dava a bênção. Então tudo isso nós teremos. São propriedades do corpo ressuscitado, algo inefável, inenarrável, inexprimível. O apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, das gentes, diz que a tribulação de agora, o sofrimento de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós no retorno definitivo de Jesus. Portanto, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus. Deus, nesse mistério, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. 3 personalidades num só Deus. É um mistério para nós e não cabe à criatura compreender o Criador. É só aceitar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. No YouTube tem mais de 10.000 vídeos.